Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Na lição de segunda-feira, o título é Unidade por meio da diversidade. Embora envolva os dons espirituais, é interessante, irmãos, porque essa lição de hoje eu fico feliz porque Deus, em sua bondade e misericórdia, nos faz entender que o maior exemplo de unidade na diversidade é a própria Trindade. Espero não escandalizar vocês com esse meu conceito. E por que estou dizendo isso? Deus é um título que envolve as três pessoas da divindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três trabalham unidos, embora em pontos diferentes. Por várias vezes nós vemos Deus atuando, estou falando Deus aqui, a divindade, de forma unânime. Eles trabalharam todos juntos na criação, trabalharam em prol da redenção, e eu entendi aqui que eles trabalham também em prol dos dons espirituais. E esse capítulo 12 aqui de Coríntios, ele me fez entender muito esse ponto. Ele fala de Deus, ele fala de Jesus como Senhor, e ele fala do Espírito Santo. Embora a gente leve muito isso como chamado os dons do Espírito, eu não posso descartar de que o Pai e o Filho também fazem parte dessa diversidade de dons. Porque se tudo é para a edificação da igreja, e agora você mais uma vez vou remeter para a imagem, porque a igreja ela é o corpo de Cristo, olha aqui a cruz, tá? O coração envolve amor. E tanto o Pai, Filho quanto o Espírito Santo, eles trabalharam com amor em prol da raça humana. E esses dons que está aqui, olha, ligados, você nota que um é ligado com o outro, que é ligado com o outro, que é ligado com o outro. Todos eles são ligados. Eles não são, vamos dizer assim, unitários. Eles não trabalham de forma restrita, mas eles trabalham em conjunto. Eu falei para vocês aqui no sábado que o rapaz que trabalha comigo, ele torceu o pé, mas a torção que ele sofreu só afetou o seu próprio dedo, ou seja, o seu dedo midinho, mas o seu pé inchou e ele ficou impossibilitado de trabalhar. Então, quer dizer, um membro que aparentemente é inofensivo e sem muita importância, causou a ausência de que o seu outro pé não pudesse funcionar, a sua mão não poderia se deslocar para poder fazer algo, porque dependia do dedo. E o dedo, que dependia do pé, e o pé, que dependia do dedo, melhor dizendo, fez com que ele se isentasse de trabalhar. Então, todo o corpo sofreu. Aí, quando eu entendo aqui, ó, capítulo 12 de 1 Coríntios, quando fala assim, por isso, quero que compreendam que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz e amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, olha só, primeira expressão de Jesus que é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo que nos faz entender que Cristo é o Senhor. Quando você vai mais para frente, o verso 4 fala assim, ó, existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito Santo é o que é a fonte de todos. Aí veio o verso 5. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor, o que foi relatado no verso 3, é o que a quem servimos. Ele é o mesmo. Deus, o Pai, trabalha de maneira diferente, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Então, assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo pode ser também, de forma muito respeitosa, de forma muito temerosa, um exemplo para nos fazer entender os dons espirituais. Embora o ponto que Paulo mais faça a comparação seja o corpo, e aí os membros que fazem parte. Deus, levando em consideração, Deus é distinto às titularidades, ou seja, o Deus único é o título, mas as divindades, ou as pessoas da divindade, são distintas. E o autor foi muito feliz quando ele colocou aqui embaixo. Isso nos fez entender a importância da unidade na diversidade. O Pai enviou o Filho enviou o Espírito Santo, e hoje nós já conhecemos a soberania de Cristo e o amor de Deus o Pai por ter nos entregado através do Espírito Santo. E o autor fala com muita clareza aqui dos dons espirituais. E esse ponto que ele cita, que são diferentes dons, nunca, jamais, um deve ser visto como mais importante que o outro. Embora você encontre na Bíblia Paulo falando sobre o dom para profetizar, que deve ser o mais almejado, porque quem profetiza fala diretamente da parte de Deus. Quem fala em línguas fala particularmente de algo para si próprio. Se aquilo não for para edificar a igreja, não deve surtir efeito. E aí eu fico pensando, sabe, a gente vai falar um pouco mais sobre o dom de línguas na lição de quarta-feira,
Mas hoje eu quero me atentar só para a expressão da unidade na diversidade. Deus é um Deus triuno, 3 pessoas, mas trabalham de forma distinta e unânime, sem chocar um ao outro. É a mesma coisa na diversidade dos dons na casa de Deus. Aqui diz assim, ó, essa unidade em meio à diversidade deve refletir o caráter de Deus. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo outra. As 3 pessoas da divindade mantêm sua individualidade enquanto atuam juntas para edificar a igreja e capacitá-la para a missão. Irmãos, almeje todos os dias os dons espirituais. Peça a Deus para com que você seja útil em sua causa e que o Espírito Santo tome você por completo. Ele venha fazer morada em você de maneira que você tenha prazer em ser utilitário para a causa de Deus. Eu quero ter a alegria de servir a Cristo em todos os momentos. Eu quero ter a satisfação de obedecer à palavra de Deus e levar a sua mensagem a todos que estiverem ao meu redor. Mas para isso, eu dependo da atuação do Espírito Santo. E eu declaro, sem ele, nada eu posso fazer. Posso estudar, pesquisar, fazer o que for, mas sem o Espírito Santo eu não tenho nada para oferecer ao Pai. Então, que eu e você possamos buscar essa unidade, unidos com Cristo, iremos de fato fazer aquilo que é a sua vontade. Assim como Jesus falou, né? Que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Unidade na diversidade. Faça a sua parte, se envolva na causa de Deus e apresse a volta do Senhor Jesus Cristo, porque está muito perto. E se a gente assim o fizer, a nossa vida será mais esperançosa e mais agradecida a Ele por tudo que Ele tem feito. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, por nos fazer úteis em Tua causa. Obrigado por nos dar a ênfase de entender que precisamos verdadeiramente estarmos ligados em Cristo para que, com o Espírito Santo, exerçamos com alegria os dons espirituais. Dá-nos esta bênção, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.